Com relação à nossa mesa de agora, eu queria dar as boas-vindas às professoras Marineuza Dias Galdino, também a professora Vivian Vicente de Almeida, do IBMEC, doutora em Economia, e também quero dar as boas-vindas ao professor Raimundo Neres Stelling. Muito bem-vindos a todos. Fiquei muito lisonjeada com o convite, inclusive achei muito interessante a ideia e, como a professora falou no início, é uma oportunidade para a gente fazer a ligação entre a academia e a sociedade, a comunidade. A gente tem como universidade esse papel, o papel de extensão, o papel de pesquisa e o papel do impacto na sociedade. Todos esses eventos eles são um endosso para a gente tentar conseguir ampliar esse canal, porque a universidade ela serve para a sociedade. Como vocês podem reparar, eu adoro falar sobre educação, né? E quando a gente está numa plenária pela paz, talvez seja o objetivo fim como sociedade que a gente deva ter, mas, sem dúvida nenhuma, é uma proposta extremamente ambiciosa, porque tem uma escala global. Tendo essa meta ambiciosa, talvez a estratégia mais eficiente seja a gente tentar, de alguma forma, se apropriar de canais específicos, cada um com as suas habilidades, e construir essas pontes com esse objetivo fim da paz. Quando a gente entende a educação como um caminho pela paz, é fundamental que a gente entenda aonde começa aonde os retornos pela promoção educacional, pela promoção do desenvolvimento humano são mais efetivos. E talvez aí uma agenda significativa seja a agenda em prol da primeira infância. Mais do que em prol da primeira infância, começa desde a gestação. A garantia de saúde para gestantes, a garantia de uma gestação saudável, de uma gestação tranquila, e a promoção do desenvolvimento infantil criam uma rota não só imediata, familiar, porque, por exemplo, se você tem acesso à creche de qualidade, se você tem acesso a serviços de saúde, aquilo não só é bom para a criança, como para a mãe daquela criança que pode, por exemplo, trabalhar, voltar a estudar. Mas eu crio uma liberdade futura. Eu crio uma liberdade e uma busca pela paz efetiva futura. Porque essas crianças que recebem educação infantil, desenvolvimento infantil de qualidade, são as crianças que vão depender menos de transferência de renda no futuro, vão ser mais produtivas, vão ter salários mais altos, vão ter mais condições de saúde, vão conseguir retornar para a sociedade aquele investimento que recebeu. E, como eu falei, a minha bandeira é que a liberdade ela é um bom caminho pela paz. E talvez a maior liberdade seja a nossa possibilidade de nos desenvolvermos como seres humanos. Obrigada. Todos nós temos uma capacidade fantástica humana, que é da comunicação. E, automaticamente, gostamos muito de falar, isso é fundamental. Temos que ter a humildade da troca dos conhecimentos. Na verdade, a velocidade das evoluções da comunicação e dos transportes nos colocou num dilema contemporâneo muito complexo. Nós somos gerações que estão passando por uma velocidade muito grande de muita informação que chega, ao mesmo tempo que não estamos tendo tempo de refletir sobre a qualidade delas. E isso nos coloca em xeque em muitos sentidos. Mas temos que restaurar os valores originais do poder da relação humana. Nós ainda temos muito a aprender. Quando você lida com pequenas crianças, o que acontece? Elas já são uma experiência de vida. O cuidado na fala dessa relação é extrema, porque, na verdade, eles têm um contexto de conhecimento e de experiência, ainda que na tenra idade, que nos completa a nível da relação que a gente tem que ter. O respeito pela vida na sua dimensão total, ela é fundamental. Temos que restabelecer isso, saber respeitar. Ontem, foi um relatório da ONU, e tem sido recorrente até nos meios de comunicação, que saiu algo alarmante. Mais de 50 especialistas cientistas de 150 países, que, pegando a mediação nesses países todos, fizeram um levantamento. Qual a conclusão chegada?
Nesse momento agora, hoje, 1 milhão. 1 milhão de espécies estão em risco de extinção no planeta Terra. Veja, ainda há tempo, segundo eles, há. O que é necessário? A mudança de posicionamento. Mas se nós não mudarmos internamente o nosso posicionamento, a nossa fala, ela será dissonante. Tem uma frase que diz assim: a fé sem obras é morta. Não adianta uma pessoa chegar o tempo todo e falar: eu tenho pena disso, eu tenho pena daquilo. A pergunta é: bom, sim. E você faz exatamente o quê para minimamente minorar? Ah, eu não faço nada. Então eu diria: então, lamentavelmente, eu não posso ficar ouvindo o seu lamentar. Porque se você não tem o seu compromisso pessoal nesse sentido, você está reclamando exatamente de quê? Até porque nós sabemos que, cientificamente, quando você detecta algo, um problema, é porque você está avaliando que há algo de problemático, claro. Então, minimamente, você tem algo a poder acrescentar como sua observação ou sua avaliação do que poderia ser feito. Agora, o grande salto está em começar a fazê-lo. Nós não abrirmos mão da nossa humanidade, da nossa capacidade de interatividade, da nossa capacidade de compromisso, porque ela é fundamental. Não podemos deixar de falar, né, quando falamos de educação para a paz, sobre as soluções para minimizar as desigualdades sociais e potencializar as ações de inclusão social também, através da formação do cidadão ético, crítico, responsável por uma sociedade melhor, um mundo melhor. A educação é a base de tudo. A educação forma, a educação responsável inclui. Através da educação é possível compartilhar valores, desde a formação inicial escolar até a formação universitária e continuada. Existiu no início do século XX um educador ucraniano que revolucionou a história da educação. Esse educador, ele trouxe o conceito de escola como coletividade e a preocupação com os sentimentos da criança, com a sua felicidade. Foi designada a esse educador a missão de cuidar de jovens infratores, crianças e jovens infratores e alguns órfãos. E aí, como educá-los? E aí, como afastar o fantasma da violência da vida dessas crianças, dessas pessoas? Esse educador foi Anton Makarenko. Anton Makarenko, ele teve que repensar o conceito de escola e de família. E aí ele se deu conta de que era preciso formar um homem novo de uma maneira nova. E aí foi o desafio dele. Então, ele criou um modelo de escola baseado na vida em grupo, na autogestão, no trabalho, na disciplina. Ele conseguiu transformar os jovens infratores em cidadãos de valor. Ele envolveu os jovens no trabalho da gestão da escola, na limpeza, no sustento, nas atividades de estudo, cultura e lazer. Trouxe a família para a escola. Pela primeira vez, os estudantes tinham voz, opinavam e discutiam nas suas necessidades escolares. Pela primeira vez, a infância era encarada com respeito e direitos. Eu encerro aqui, gente, compartilhando a seguinte reflexão de uma publicação da Unesco. Nosso maior desafio é transformar os valores da cultura de paz em realidade na vida cotidiana. Traduzir cada um desses desafios propostos pela cultura de paz em realidade na vida das pessoas. Muito obrigada.